Olá, sou Mônica Ramos. Começa agora mais um programa Gente do Rio. Esse é um espaço para discutir coisas do nosso estado do Rio de Janeiro. Projetos, propostas, economia e comércio. Todo domingo pela manhã exibimos um programa novo e à noite tem reapresentação depois do Canal Livre ou no canal do YouTube, Band Rio. E hoje é Gente do Rio em dose dupla, duas faces de um mesmo negócio fundamental para o nosso estado, o comércio. O comércio do Rio foi um dos setores mais prejudicados pela pandemia, certo? Nem todo o setor. Os supermercados, por exemplo, nunca venderam tanto. Será que foi tudo um mar de rosas para essas empresas? Quem vai nos contar sobre isso é o presidente da Acerj, Associação de Supermercados do Rio de Janeiro. Ele é o Fábio Queiroz. Mas e os outros tipos de comércio? Aqueles que não são considerados essenciais, esses encolheram? Como fizeram para enfrentar os períodos de restrições? Quais as alternativas agora para recuperar o tempo perdido? Esses serão temas do nosso papo com José Antônio Nascimento Brito, o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E ainda no programa de hoje, um tradicional festival de teatro da Baixada Fluminense que decidiu se lançar no audiovisual. Muito obrigada pela sua participação, Fábio Queiroz, presidente da Acerj, aqui com a gente. Eu que agradeço, Mônica. Obrigada também pela sua participação, José Antônio Nascimento Brito. Posso chamar de Josa, né? Isso, como já tranquilo. Disse aqui na abertura. Sem problema. Como eu falei, tem gente que não sabe nem o meu nome, só sabe pelo apelido. Fica mais fácil. Presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, né? A pandemia, como eu disse também na abertura, abalou muito esse setor, né? Quais foram os primeiros impactos? Olha, eu acho que o primeiro impacto foi um enorme susto, porque ninguém tinha visto esse filme na vida, nem podia imaginar a extensão do problema. Eu acho que a gente pagou um preço alto por uma falta de entendimento do tempo que ia demorar todo esse processo, e isso impactou a vida econômica do pequeno comércio, do grande comércio, com algumas exceções, das empresas enormemente, porque isso mexeu com a rotina das pessoas, mexeu com a renda das pessoas, criou um medo sobre a vida das pessoas e tomou um tempo para a sociedade se ajustar a esse processo. Eu acho que nós estamos, nesse momento, no final, vamos dizer, dessa primeira etapa. A vacinação efetivamente começou a andar. Eu acho que, principalmente, cidades como Rio de Janeiro estão próximas, eu diria, um mês e meio, de voltar a um grau de bastante normalidade. Mesmo com essa variante Delta? Mesmo com a variante Delta, porque na medida em que a vacina anda, ela vai protegendo. E, do outro lado, o que é fundamental, cada setor, cada entidade, assim como os governos, têm uma obrigação de falar muito sobre os protocolos. Eu acho que tem coisas aí que não vão sair mais da nossa vida. Por exemplo, a máscara, a utilização de máscara em recintos fechados, em aglomerações, transporte público, seja o que for, é como o cinto de segurança. O cinto de segurança, a gente se lembrar, lá atrás, quando apareceu a necessidade, muita gente relutou, mas ele vai entrar na normalidade. A máscara protege uma barbaridade. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, que eu estou próximo ao meu voo 130 desde o dia 19 de abril. Eu, por razões, uso muito a ponte aérea, vou muito a Brasília e fiz pontualmente, fui ao Sul, fui ao Nordeste. O que é fundamental para você enfrentar essa pandemia é a utilização dos protocolos. Se você trabalhar com álcool gel, com máscara principalmente, e um relativo distanciamento em algumas situações, você vai andar. E as pessoas se adaptaram muito rápido. Eu diria que eu tenho aqui na minha frente um setor que fez um trabalho fenomenal, que foi o supermercado. Pois é, mas no início foi um susto, né? Lembra daqueles tempos que as prateleiras chegaram a ficar meio vazias, as pessoas estocando alimentos em casa? Como é que foi contornar essa situação? E assim, teve que se preparar
rápido, né? Exatamente, que é uma característica do varejo, né? A rapidez da resposta. Os primeiros impactos do nosso setor, querido Josa, Mônica, telespectador, foi justamente a correria para as nossas lojas. O Brasil nunca viveu uma grande guerra, nunca viveu uma crise tão sanitária, tão grande, e a insegurança das pessoas ocasionou essa corrida para as lojas. Tivemos que ser muito rápidos. No abastecimento, países muito mais desenvolvidos sucumbiram à tarefa de abastecer o seu povo em muito menos tempo. Nós vimos prateleiras vazias nos Estados Unidos, notadamente na Flórida, na Itália, no Canadá. Nós vimos saques em outros países e aqui não. Foi fruto de uma atuação rápida do varejo, supermercadista em especial. Eu acho que foi coisa de uma semana, né? Menos. Por quê, Mônica? Chegou a ter esse pânico, Sim, estocagem de papel higiênico foi o case aí que ficou marcado. Então, quando nós olhamos as lojas cheias, a gente precisou de uma velocidade muito grande de execução dos protocolos que ainda não existiam. Então, a Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro foi a primeira do Brasil a fazer os protocolos de segurança junto com as autoridades públicas, a 4 mãos. Isso muito me orgulha. Por quê? Porque toda a reabertura do comércio, o Josa está aqui de testemunha, foi baseada nesses protocolos de supermercado. Quem é pioneiro tem suas vantagens, mas também tem seus pontos de atenção. O protocolo foi melhorando a cada dia, se desenvolvendo, e hoje está aí o que a gente vê e tem orgulho de dizer que foi que partiu dos supermercados. Mas só complementando, Mônica, a importância do abastecimento da população. Não faltou nada. Os supermercados foram um setor à parte, né? Porque Sim. Não teve crise, muito pelo contrário, né? Então, com a nossa atuação ali, pedindo calma para a população, monitorando toda a cadeia de consumo, José, desde o produtor, o pequeno produtor, o produtor rural, as indústrias de transformação, distribuidores, transportadores, a gente rapidamente viu um cenário de estabilidade dentro da crise. O que é isso? Eu monitorava diariamente todos esses elos da cadeia de consumo e entendia que com os meus altos estoques, supermercados trabalharam, Mônica, com os estoques até o teto, era mercadoria até o teto, para que se desse algum problema nessa cadeia de consumo, a gente poderia ter tempo com esses altos estoques de consertá-lo. Então, fui no governador, nos prefeitos, nos 92 prefeitos, e a gente fez um grande pacto para qualquer problema que eles ajudassem a gente a solucionar, porque abastecimento era fundamental. Era saúde, segurança para não ter barbárie na sociedade, saúde por motivos óbvios, é uma crise sanitária, e supermercado, porque quando eu digo supermercado, eu digo toda a cadeia de abastecimento, porque não há distanciamento social sem o alimento, ou na gôndola, ou na sua residência. Pois bem, isso fez com que a gente começasse a tomar atitudes comerciais, colocar mais produtos para todos os gostos e todos os bolsos. Era um momento de crise, nem todo mundo, Josa, tinha dinheiro para se estocar aí uma vez só. É isso que eu ia perguntar. Com a crise, a renda caiu. Muita gente perdeu o emprego, teve salário reduzido. Para não ter demissão, o empregador teve que reduzir o salário. O que mudou no hábito de consumo? Olha, eu acho que o consumidor, ele está escolhendo mais, está pensando mais, ele está dando muita importância a produtos, vamos aqui na ausência de uma palavra, expressão melhor, politicamente corretos, ele gosta disso, preza isso, e ele está dando valor àquilo que ele está comprando. Isso é uma coisa muito importante, principalmente, vamos dizer, no andar de cima dessa cadeia produtiva, os supermercados, as grandes lojas de varejo e tudo. E embaixo,
é que, na nossa avaliação, a coisa é complicada, porque esse comércio de médio para pequeno e um vasto comércio informal aqui na cidade, esse aí foi dizimado e vai continuar ainda apanhando por muito tempo. Então, eu acho que um dos desafios que a gente tem como entidade, como associação, é exatamente isso. A gente, no ano que vem, olhar para trás com calma, fazer um balanço, entender e tentar focar com onde é que a gente errou e acertou. E nos supermercados, como é que foi essa transformação de consumo? Eu queria transformação de consumo e os pequenos mercados. As redes cresceram, eu queria saber essas duas coisas, a transformação do consumo, do ponto de vista do consumidor, do cidadão e do ponto de vista do empresário também, né? Então, primeiro eu quero pedir licença para o José e falar sobre o comércio em geral. Um dos legados da pandemia é que todo consumidor preferirá locais mais seguros àqueles mais com atendimento melhor. Eu não estou pregando a queda de qualidade no atendimento. Eu estou dizendo que entre um e outro, os consumidores, indubitavelmente, a Sérgio fez uma pesquisa sobre isso, preferirá locais onde eles se sentem seguros e visualizam protocolos de segurança. Estou com o Josa, isso não vai passar, isso fica. O segundo mudança no hábito do consumidor é que ele vai menos vezes ao ponto de venda e ele compra mais nessa vez que ele vai. Então, ele está sim, concordo, mais seletivo, fazendo uma compra mais consciente. Terceira mudança no hábito do consumidor, emprego e renda caem no país todo, melhora, obviamente estamos vendo índices melhorando, mas não no patamar pré-pandemia, então isso faz com que ele opte por mais marcas, conheça mais marcas e opte pela que melhor lhes cabe no bolso e no gosto, e também ele é mais assertivo na compra menos coisas que ele vai precisar com menos frequência. E a última mudança que eu vejo assim, e muito claramente no hábito do consumidor é que o consumidor está fazendo mais compras no e-commerce. Isso é fato notório, vários dados consubstanciam isso, e a multicanalidade hoje na venda, ela é fundamental. Não dá mais para eu atender o meu cliente só fisicamente. Eu preciso, em qualquer negócio, pensar na venda física, na venda online, uma complementando a outra. E isso também veio para ficar. É um legado da pandemia. É isso que eu ia perguntar agora. Como é que foi essa transformação digital? Acredito que para as grandes redes, para as empresas, até para os supermercados pequenos, mas e esse pequeno comércio? Todo mundo entrou numa curva de aprendizado. Porque para sobreviver hoje, o Fábio falou perfeito, você tem que ter uma face digital. Se você pegar aqui o negócio de mídia e comunicação, que é um exemplo excepcional de adaptação, nós já caminhávamos dentro do mundo digital, mas nós aceleramos os nossos processos. Então, hoje, aqui eu estava vendo aqui, vocês operando com multicanais, num pedaço aqui da faixa da banda de vocês, do canal do principal, da Band aqui no Rio. Então, ele usou uma expressão que realmente expressa tudo, a multicanalidade. Então, você hoje vai operar em tudo que é canal possível para atingir o seu consumidor. E no caso do comércio, significa que todo mundo foi para o e-commerce, porque inclusive esse comércio, por exemplo, de bairro, o pequeno comércio, ele, desde que ele consiga se reinventar do ponto de vista digital, ele consegue ampliar o mercado dele. O online cresce complementarmente. Há aqueles que precisam pegar no tomate e sentir o seu aroma, a sua textura, e há outros que
desejam receber esse tomate do jeito que estão acostumados a escolher na sua residência. E é aí, Mônica, que os supermercados de bairro ganham uma importância muito maior, Josa, porque o melhor restaurante do mundo é aquele que eu sou atendido pelo nome e pelo meu gosto. O garçom já sabe o que eu gosto. Então, veja, os supermercados de bairro começam a ganhar cada vez mais importância justamente por esse atendimento mais personalizado, essa coisa mais próxima do consumidor, entendendo e atendendo às suas necessidades. Agora, vocês, as duas entidades fazem parte do movimento Rio Produtivo, né? Sim. Que já é um passo adiante para tentar retomar, tomar medidas. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse movimento. Sim. E qual é a participação das entidades nisso. Mônica, posso começar porque o Rio Produtivo, tomando o gancho dos supermercados, Josa, me perdoe. Como a gente ficou muito ativo esse tempo todo, funcionando, etc., nós percebemos muito rapidamente que a gente faz parte de um ecossistema. Não adianta só os supermercados estarem vendendo, não adianta só os supermercados estarem funcionando. Por quê? O que eu digo agora é real. Com a queda de emprego e renda, bares e restaurantes fechados, hotéis, etc., os supermercados, que são os últimos a entrarem na crise e os primeiros a saírem por razões óbvias, por sua essencialidade de comercializar alimentos, começaram a sentir muito forte esse efeito. Então, é verdade sim que no ano de 2020 nós tivemos bons resultados frente à pandemia. No ano de 2021, Mônica, Josa e querido telespectador, já não foi a mesma coisa, já não é. A gente sofre com isso. Então, nada mais inteligente, além da paixão pelo Rio, claro, o amor por essa cidade que a gente nutre, nada mais inteligente do que juntar esses atores e começar a dialogar com as autoridades públicas em busca, em nome de uma recuperação do Rio de Janeiro como um todo, de uma forma perene. Outros movimentos, como a FEComércio está fazendo agora, o Rio em Frente, que a FEComércio também é membro do nosso grupo chamado Rio Produtivo, qual eu tenho muito orgulho de pertencer. Outros movimentos são muito bem-vindos também, mas esse é um movimento organizado para que o Rio cresça em bloco com todos juntos. Não é isso, Josa? Josa. É isso. Eu queria enfatizar aqui um ponto que nós temos enfatizado muito na associação comercial, que é a prioridade da vacinação. Eu sei que a pressão para a reabertura é enorme. Nós sentimos isso na pele, seja nos nossos negócios, seja na nossa base associada. Mas nós temos tido uma posição até meia durona em relação a isso, porque se você conseguir vacinar, você reabrir é quase que um processo automático. Quando ocorreram esses 2 atrasos aí de entregas de vacina aqui, a Associação Comercial do Rio de Janeiro protestou duro. E agora vocês estão apoiando o prefeito Eduardo Paes nessa cobrança ao Ministério, ingressaram até com a ação da Justiça. E pedimos ao ministro que faça um live conosco. Eu não sei se ele vai aceitar, tá? Você, como bom repórter, sabe que a gente gosta de provocar um pouquinho, mas não é uma provocação, é que eu acho que o Rio é a cidade ícone do Brasil. Ela pode não ser a maior economia, mas a cidade que reverbera pelo Brasil... A gente diz aqui sempre que é a mais charmosa e a mais famosa. Não, e a mais querida também. E o grande tambor de ressonância. O que acontece aqui, o Josa está coberto de razão. Verdade. Reverbera facilmente um atraso na vacinação no Rio, ele é notícia pelo resto do Brasil e no mundo. Então, o Rio tem que ter um tratamento realmente de olho clínico nesse sentido. E também... tanto o governador como o prefeito e todas as entidades empresariais têm que ajudar nesse processo de reabertura, porque ele é um pouco passo para frente, um passo para trás, ou 2 para frente e para trás. Nós vamos testando quais são os limites disso.
No âmbito empresarial, nós, Associação Comercial, estamos trabalhando também num outro nível. Nós entendemos que nós temos aí uma conjunção muito boa, agora principalmente induzida pela venda da SEDAI, que está botando dinheiro aqui para dentro da cidade e também no estado, e isso aí vai trazer outras consequências de impacto, de melhora de emprego, melhora de renda, mas tem mais coisas a fazer, seja no Rio, seja no âmbito do estado. E nós estamos trabalhando fortemente em projetos aí que, somente na área estadual, que tem um impacto muito grande. É preciso lembrar que algumas das privatizações mais importantes, seja de rede ferroviária, seja de rede rodoviária, começando pela Dutra, vão ocorrer entre o final desse ano e o começo do ano que vem. Então, nós estamos muito empenhados em ter tudo muito bem arrumado, porque isso tem um impacto, um efeito multiplicador sobre a economia do estado, se a coisa for bem feita, que é realmente fenomenal. Fundamental. E no próximo bloco, o fantasma da inflação volta a assombrar. Como devem ficar as vendas? E ainda, do que gostam e o que consomem aqueles que dão as cartas no comércio do Rio. O Gente do Rio volta já. Voltamos com o Gente do Rio, hoje conversando com Fábio Queiroz, presidente da ACERJ, e José Antônio Nascimento Brito, o Josa, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Mas antes de continuar a conversa, vamos ver uma reportagem especial sobre o Encontrarte, um festival de teatro da Baixada Fluminense que se rendeu à magia do cinema e agora tem curso de audiovisual. A gente foi lá conferir a novidade. Vamos acompanhar. Muita gente sonha em se ver na tela do cinema, mas para essa galera o negócio é estar atrás das câmeras. Essa é a segunda turma do Encontrarte Audiovisual, o novo projeto do tradicional Festival de Teatro da Baixada Fluminense. Há 19 anos, o Encontrarte encanta com sua programação anual de peças teatrais, com artistas vindos de todos os cantos do Brasil. Agora, eles querem ajudar a mudar a cara do audiovisual brasileiro. Começando, é claro, pelo Rio de Janeiro. Fico muito feliz de ter encontrado uma rede de pessoas que são da equipe, que se tornaram uma família que tem o mesmo sonho, que é justamente repassar esse conhecimento e repassar essa arte, que é a arte do cinema, do audiovisual e da cultura, para jovens que não têm oportunidade nem têm acesso. O caminho até comandar luz, câmera, ação é longo e bastante disputado. Para a segunda turma de potenciais cineastas, o curso recebeu mais de 200 inscrições. 30 candidatos foram selecionados. Eles se revezam entre aulas remotas e presenciais toda semana. Muito mais do que eu esperava. E a gente, com desconhecimento, é tudo revelador. Técnica na fotografia todo tempo. É uma descoberta nova. É um material novo, é um estudo novo, é um conhecimento inovador. É maravilhoso. O curso oferece aulas gratuitas, online e presenciais, desde o roteiro de um filme, passando pela fotografia, direção, luz, até os minutos finais de montagem e edição. O resultado disso já foi exibido no cinema e agora participa do roteiro de festivais Brasil adentro. Os curtas-metragens 18 e Viro Artista ou Mato Tentando estão no catálogo do Encontrarte Audiovisual. Poder contribuir um pouco com o meu conhecimento, com um pouquinho do meu aprendizado, da trajetória que eu tive durante esses 20 anos, passar um pouquinho desse conhecimento para os alunos é algo incrível. Ter um curso gratuito em Nova Iguaçu e ter pessoas da região fazendo é algo que é uma oportunidade muito bacana para eles. E a relação tem sido uma troca muito boa, porque às vezes o cinema parece ser algo meio distante. Esse curso permite aproximar os alunos dos equipamentos, aproximar os alunos de profissionais do mercado, Então eles conseguem se expressar através das ferramentas, eles conseguem contar as suas próprias histórias,
Ótima oportunidade, né? Para quem sonha em viver do cinema e da TV e contar suas próprias histórias. Esses jovens prometem, né, Josi? Então, eu fico satisfeito de ver um movimento desses, porque eu acho que a gente tem um problema aqui na nossa cidade, que a cultura, principalmente esse tipo de cultura, ela está muito localizada, vamos dizer, na Zona Sul e no centro da cidade. E a cultura, principalmente as escolas de arte, esse tipo de coisa, de teatro, elas precisam ser expandidas para outras zonas mais carentes da cidade, para você poder trazer de outras camadas gente que possa fazer sucesso, mas que tenha um aprendizado profissional. Então, eu fiquei muito satisfeito com essa informação e acho que é uma coisa, principalmente o poder público, tem que estar muito atento, porque ele tem uma capacidade de movimentação enorme. De estimular, né, essas de estimular iniciativas. A atividade cultural e principalmente ensinar as pessoas a participarem dessa cadeia cultural. Eu vou pegar uma carona aqui de um setor que eu conheço e você também. As pessoas falam muito aqui do Rio e tendem a falar muito de que o Rio é a capital do petróleo e gás. Eu queria lembrar aqui que o Rio tem 2 setores gigantescos, cuja matriz é aqui na cidade, que é o setor de telecomunicações, onde boa parte do sistema de decisão desse setor, que é um setor, inclusive, indutor de novas tecnologias, ele continua o poder de decisão aqui. E eu diria que um setor que você conhece bem, que é todo o setor de mídia e comunicação, principalmente rádios, televisões, ele é essencialmente baseado aqui no Rio. Se você parar para examinar as cadeias de produção, principalmente para as televisões aqui na cidade do Rio de Janeiro, é uma coisa fenomenal. É muito grande, realmente. É gigantesca. Mas esse processo, ele precisa ser acompanhado, não é só de um ensino profissionalizante, mas também de um ensino da arte. Você tem cadeias produtivas enormes preocupadas com isso. Nós temos um Conselho de Cultura bastante ativo na Associação Comercial, e esse conselho está prestando atenção a vários movimentos, trabalhando com outros conselhos como de tecnologia, educação, porque, por exemplo, a própria educação hoje mudou. O negócio do online, ele mexeu na maneira de como você tem acesso não é só a informação, mas como você vai estar educando todo mundo, crianças a mais velhos, sobre os mais variados aspectos, tá certo? Então, nós temos uma preocupação muito grande aqui no nosso caso, com toda essa cadeia produtiva, para que ela possa ser cada dia mais bem treinada, o acesso à informação de camadas mais... a formação acadêmica das camadas mais carentes, e também nós temos uma preocupação com bens culturais da cidade. Nós assistimos agora uma discussão sobre o edifício Gustavo Capanema, que eu pessoalmente cruzo nele praticamente todos os dias. Eu sei o que é aquilo, tenho um entendimento. Tem escritório É claro que aquilo causou uma comoção pública, mas a solução do Capanema exige um pouco de calma, não é uma coisa tão fácil. E do outro lado, eu acho que essa vibração cultural, ela também vai fazer parte desse processo nosso de motivação. Eu estava falando aqui de 3 setores, eu estou olhando aqui para o Fábio, a gente tem outros setores aqui poderosíssimos no Rio. Supermercado é um deles, setor de shopping aqui do Rio, alguns dos grandes shoppings, redes de shoppings do Brasil, estão baseadas aqui no Rio de Janeiro, não são de São Paulo. Então, o carioca também precisa acreditar mais nos ativos que ele tem na mão. Tem muita coisa boa e poderosa aqui na nossa cidade. É verdade. Quer dizer, é cultura, mas é o emprego também. Como recuperar os empregos, Fábio? O avanço da vacinação, fundamental. Retomada da economia de maneira responsável e gradual, mas, sobretudo, também com
um outro legado da pandemia, que é a tecnologia. A tecnologia aumenta a produção, requalifica toda uma mão de obra que precisa de um conhecimento maior para empregos melhores e gerando aqui no Rio de Janeiro, a gente tem capital humano maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, as maiores faculdades do país ainda estão aqui, melhor dizendo. Então, aproveitar melhor esse capital humano com inteligência para que a gente possa se desenvolver econômica e tecnologicamente. Do ponto de vista da tecnologia, a crise acabou gerando oportunidade, né? Porque os empresários e as empresas tiveram que se adaptar. Quais foram outros aspectos da crise que geraram oportunidade, se teve outros? Então, a tecnologia realmente é uma delas, né? As nossas lojas estão transformadas, por exemplo. Self-checkout, que é aquele que você vai lá, passa o seu produto, você mesmo paga e vai embora, em várias lojas. Os aplicativos de venda que monitoram o seu comportamento de consumo. Em 10 compras, hoje o supermercado consegue entender todo o teu comportamento de consumo e fazer vendas assertivas. Por exemplo, meus filhos têm 12 e 9 anos, respectivamente. Não adianta você querer me vender fralda, você só vai me perturbar. Então, a gente manda promoções assertivas para o seu celular, para o seu WhatsApp. Enfim, a tecnologia é sim um tema muito importante, mas um outro muito importante da pandemia foi o estreitamento da relação entre os stakeholders, entre os parceiros comerciais. Eu nunca fui, Josa, tão amigo dos meus fornecedores. Sem dúvida. Por quê? Porque eu preciso deles para abastecer a minha gôndola. Eu preciso deles para que a gente promova os melhores preços para o consumidor. Mônica, eu me coloco muito no lugar daquele trabalhador que está desempregado. Ele precisa ter opções dentro do supermercado que lhe atendam nos parcos recursos que eles possuem nesse momento ainda muito delicado. A pandemia ainda não passou. Emprego e renda ainda não estão nos patamares desejáveis e razoáveis. Então, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso muito do produtor, da indústria, dos transportadores, para que a gente entregue essa mercadoria em condições e preços justos. Ele falou do comércio, em que a pessoa vai no supermercado e já bota os produtos no carro, ela mesma, né, faz o atendimento lá no caixa. Agora, no exterior, já tem as lojas que você nem passa no caixa, já paga no celular, né? Já vai com o celular, já vai passando, aqui vai no Brasil pegando. Também já tem, Mônica. É isso que eu ia perguntar. Aqui o brasileiro já já tem maturidade para isso? Tem, bastante. Fico muito feliz de ver isso, porque, Josa, nós somos da época que a gente falava assim, nossa, isso não vai dar certo, eles vão furtar o produto, eles não vão pagar. Mônica, isso que eu quero não é saber. nada disso. A gente tem que confiar no ser humano. Claro, a gente tem os nossos controles, mas a tecnologia veio para isso. Mas mostrou inequivocamente, confiar no ser humano ainda é um grande negócio. Não, sem dúvida, eu acho essa frase aí que você usou muito feliz e eu digo a você com absoluta certeza que um dos grandes desafios da educação hoje, para voltar ao tema, é o ensino e a utilização maciça de tecnologia. A nossa sociedade migrou para um outro patamar de conhecimento e de uso de tecnologia. E cabe a nós, que temos essa capacidade de mobilização, e ao poder público também, fazer acontecer. É um enorme desafio. Nós temos aí um monte de crianças que perderam aulas nessa pandemia, perderam anos acadêmicos e tudo, mas tudo isso vai valer a pena se a gente conseguir reintegrar essas pessoas num mundo de uma nova tecnologia. Um dos aspectos dessa política econômica que é o fantasma da inflação, né? Que está voltando aí. A gente corre o risco de rever
reviver aqueles tempos, como o Brizola dizia, das maquininhas remarcando os preços todo dia, toda hora? Eu acho que não. Nós corremos um risco de uma inflação que já está presente, mas é um risco que, na minha opinião, tem menos a ver até com índices de confiança, mas são coisas, parte de cadeias produtivas que se desarrumaram durante a pandemia e que hoje estão se rearrumando. Provavelmente nós vamos ter aí mais 2, 3 anos para arrumar tudo e ainda acalmar. Isso tudo, é? Olha, tem coisas que funcionam mais rápido. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem aqui é o que o Fábio descreveu sobre o setor dele. O próprio setor de comunicação se arrumou muito rápido. Outros setores demoram mais, são cadeias mais complexas, cadeias que muitas vezes não dependem só, não estão aqui dentro do Brasil. Então, isso aí, para se arrumar, ele vai tomar ainda algum tempo na minha avaliação. Eu concordo com essa avaliação e complemento dizendo o seguinte, de inflação, os supermercados estão aí sempre na berlinda, né? Mas complemento o que o Josa diz dizendo, o enfraquecimento da nossa moeda, ele é fundamental para a formação de preços, então o dólar alto, o euro alto, impacta muito nos produtos que a gente tem. A escassez de algumas produções, de safras, geadas, isso tudo não parou, não deixou de existir por causa do Covid. Mas, mais uma vez, eu me coloco no lugar do consumidor que tem a sua renda diminuída, sobretudo aqueles que tiveram a renda diminuída consideravelmente. O maior remédio contra a inflação é a substituição de produtos. Então você, meu caro amigo telespectador, que encontrou aquele produto que você deseja num preço maior, pesquise, substitua. Então se o arroz está caro, substitua pela batata, ou massas, se a carne está cara, substitua por outra proteína. Esse é o maior remédio contra a inflação. Eu queria dar parabéns ao Fábio, que ele acabou de nos dar uma aula de macroeconomia de quem está ali na primeira trincheira. Isso aqui não foi... Ele deu realmente uma visão fenomenal de como combater a inflação. Acho que o que ele falou agora devia ser postado para vários economistas e secretários de Fazenda, ministros, porque realmente é isso. Mas é isso, esse é que é bom, né? Falar de economia de um jeito simples e de um jeito que todo mundo entende, né? Exatamente. Muito bom. E no próximo bloco, será que a atuação da Acerj, da Associação Comercial, se restringe a pensar a economia? Nós já vimos que não, né? E o que está sendo feito para evitar eventuais preconceitos e agressões na relação com os clientes? Vamos ver. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com José Antônio Nascimento Brito, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e com Fábio Queiroz, presidente da Acerj. Vira e mexe acontecem denúncias de racismo, preconceito, problemas, violência com os clientes. O que vocês estão fazendo, o que as entidades que os senhores representam estão fazendo para combater esse tipo de coisa e resolver esse tipo de problema? Olha, nós na Associação Comercial, historicamente, a gente sempre trabalhou com temas mais macro, tá certo? Mas a gente começou a perceber, eu acho que a pandemia inclusive nos ajudou muito, que a gente precisa se aprofundar em algumas situações e nós estamos nesse momento desenhando e colocando de pé uma escola de empreendedorismo, porque nós achamos que existe essa demanda, a nossa base associada já nos sinalizou sobre isso, nós até temos um nome, vai se chamar Instituto Mauá, em homenagem ao Barão de Mauá, que é o nosso patrono. E certamente será parte do que nós estaremos fazendo uma relação com o consumidor e com quem nós lidamos, consumidores e fornecedores, como o Fábio falou muito bem, que hoje em dia você tem que ser íntimo, todo mundo está no mesmo barco, será parte ativa
desse nosso currículo, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Fábio, vocês lidam diretamente com isso, né? Inclusive já tiveram que gerir várias crises em relação a isso, o preconceito, até a agressão mesmo, né? Então, Mônica, o primeiro passo é não deixar essa ferida cicatrizar. Essa ferida precisa estar aberta, porque foram episódios graves, episódios em que precisamos nos revisitar e olhar para uma sociedade mais justa e mais diversa. Então, supermercados protagonizaram, sim, episódios graves e a partir deles começamos a aprender muito e a educar ainda mais o nosso colaborador. Veja, a educação é o caminho, ninguém tem dúvida disso, mas como sair da educação e implementar isso na prática? O que eu quero dizer a educação é fundamental, mas a ação precisa vir junto. Modificar o mundo fático, modificar a realidade dessas pessoas através de investimentos, incentivos, ações, atitudes, é tão eficaz quanto educar a população. Josa, a Associação Comercial foi presidida por uma mulher na gestão passada pela primeira vez nos últimos 200 anos, né? O que vocês perceberam de mudança depois disso? Olha, a primeira mudança é que mulher manda e sabe mandar, tá? E impõe a sua vontade. A Ângela foi uma presidente fenomenal, ela fez uma recuperação espetacular, não só dos pilares que nos sustentam, como do nosso protagonismo. Eu acho que é parte do esforço e do mandato que eu tenho é seguir muito essa linha, ser cada vez mais protagonista e participar dessas ações. Inclusive, aqui pegando uma carona no que estava sendo discutido aqui, um dos conselhos que nós temos é um conselho de compliance. E nós colaboramos aí em várias situações, tanto no setor público, no setor privado, mas principalmente no setor público, e de implementações e desenhos de compliance. Esse conselho agora está vivendo um novo momento, porque exatamente aqui na carona do Fábio, essa agenda ESG, ela não tem volta. Se alguém tiver resistência a ela, desculpe, vá embora, não se estabeleça, porque você não vai a lugar nenhum. Eu preciso que explique também o que é a agenda ESG. É uma agenda fundamentalmente em torno da inclusão. Ela vale sobre problemas étnicos, sobre problemas educacionais, enfim, sobre problemas comportamentais, problemas éticos. Ela tem vários aspectos. Então, essa agenda, ela está aqui, ela veio para ficar. E ela vale para um pequeno comércio, como para um grande supermercado ou para uma instituição. Nós temos um compliance na associação comercial. É um documento até que não é rebuscado nem nada, ele é simples de ser entendido, mas nós temos um compliance que nos obriga a determinados comportamentos perante determinados assuntos. A pandemia implantou, assim, vamos dizer, no tapa, alguns assuntos. Esse foi um deles, não tem mais volta. E que gera venda. Se eu puder dar um conselho ao empreendedor de hoje, aproxime suas empresas dos melhores valores, porque o consumidor reconhece isso. Hoje, eu posso comprar pela internet e nem vejo a cara de uma empresa, mas o consumidor que opta por aquela empresa, ele quer ver valores nela, estampados. E as mulheres, como é que estão nesse mercado do supermercado? Entre as trabalhadoras a gente já vê que tem muito. Agora, e nos cargos de decisão? Que legal, Mônica, falar sobre as mulheres. O Josa foi brilhante, elas sabem mandar e efetivamente mandam. Cada vez mais a gente tem mais espaço das mulheres dentro do setor de supermercados. Mas eu quero começar por dentro da minha casa empresarial, que é a Serge. Mônica, eu vou te contar um segredo. São 25 pessoas pensando os rumos dos supermercados. A Serge é uma entidade visionária. É ela que identifica e forma tendências. Eu vou te contar um segredo. Dos 25
Das 25 pessoas que pensam no setor de supermercado, 19 são mulheres. Então, São o quê? São diretoras? São a minha equipe. Formam a minha equipe com muito orgulho. E a gente, multidisciplinar, né? A cada uma com sua visão técnica, mas no final o que vale é a resiliência. A gente se adaptar ao mercado, mas sobretudo com esse pensamento feminino refinado, detalhista, comprometido. Eu não tenho a menor dúvida em dizer que isso não foi coincidência. Nós optamos por formar uma equipe substancialmente composta por mulheres. Josa, você é formada em Relações Internacionais, flertou com a fotografia, tem uma forte ligação com a comunicação. Sem dúvida. Como é que foi parar na associação comercial? Olha, foi um pouco um acidente de percurso. Eu me tornei sócio da associação comercial depois da morte do meu pai e lá fiquei. E há 4 anos atrás eu fui convidado pela Ângela, sem ela me conhecer, para eu participar da diretoria dela. Eu tomei um susto com o convite feito. Quando eu cheguei lá, a minha tarefa era articular principalmente politicamente a associação comercial e ajudar a Ângela nessa retomada de protagonismo. E acabei que no final da corrida Ajudou tanto que eu acabei virando o presidente da associação comercial e o meu foco é esse. Essa agenda que foi implantada, continuar um processo de melhoria. Então, Mônica, Fábio, eu queria perguntar outra coisa para você. Você também é carioca, advogado, gestor e roqueiro. É verdade. Administrar supermercado é pop ou heavy metal? É heavy metal na operação. É muito difícil a logística de supermercado. Nós temos produtos que perecem em 24 horas dentro das nossas lojas. Então, é heavy metal. Mas é pop porque receber o consumidor, entender os seus anseios, suprir necessidades, abastecer a população. É um lugar de encontros, de desencontros, de qualidade de vida, Mônica. Então, agora vamos para a parte mais pop do programa, né? O nosso ping-pong, que a gente faz pequenas perguntas para conhecer bastante dos nossos entrevistados. Time de futebol. Clube de Regatas do Flamengo, o maior clube do mundo. Gente, por que não fala só Flamengo, não né? Não tem como, pedir demais para um Não é flamenguista espaçoso. não ter esse sorriso orgulhoso. Olha isso. Eu faço parte da Legião dos Excluídos, eu sou Botafogo. Escola de samba. União da Ilha do Governador, os maiores sambas de todos os tempos. São É mesmo. impossível ir a um baile de carnaval e não escutar pelo menos 5 sambas Da União históricos da Ilha. da União da Ilha do Governador. Lindos, lindos. Mangueira. Você vê, tem um lado popular. Um lado popular, né? Signo. Câncer, Acredita em horóscopo? não muito. Câncer é bem familiar, dizem, né? Que Sou, a coisa mas- e emotivo, né? Mas não baseio minhas atitudes pelo horóscopo. Touro, Touro, leio horóscopo, lê? me divirto. Ué, se diverte, mas não acredita? Eu me divirto, o melhor horóscopo de ler é à noite, quando já passou o dia e você acerta o horóscopo com um dia que você viveu. Atividade física que pratica? Futevôlei, vôlei de praia, tênis e qualquer outra que tenha bola. Caramba, é praticamente um atleta, hein? amo, Arrasou, hein? amo. E agora? Como é que responde depois disso? Eu passei minha vida correndo e pedalando, joguei um pedaço da minha vida golfe, que ninguém é perfeito. Gente, vou entrar debaixo da mesa aqui que eu já tô com vergonha. O que não pode faltar na sua geladeira? Queijo, Iogurte. Comida preferida? camarão, Eu gosto de carne. Bebida que mais gosta? chopp. Vinho. Melhor petisco do Rio? Eu gosto muito, muito do Mr. Lan.
Então, qualquer coisa que tenha no Misterlan, para mim vira apetite, porque eu gosto de beber, então... Mas lá não é petisco, né? Mas lá é porque tem um menu degustação ali sensacional e eu transformo aquele menu em petisco. O pessoal da técnica aqui já está falando, ó, sabe nada. Corta. Não, eu também sei pouco, mas eu vou aqui com ele, tá? Eu vou falar do restaurante. Meu restaurante número 1 do Rio hoje é o Grado, ali no Jardim Botânico. Ah, pensei que iam falar os dois no mesmo restaurante. Animal de estimação. Eu tenho a minha família tem um Shih Tzu, a Amora. Eu o também. Amor das nossas vidas. Amora é o feminino de amor e ela realmente é o amor das nossas vidas. Eu, no momento, não tenho... o animal da minha vida é cachorro. Fui criado com cachorro a vida inteira. Mas eu, no momento, eu moro numa casa ali colado no campo de golfe e tem muito passarinho. Quando eu me divorciei anos atrás, os cachorros foram para o outro lado do divórcio. Então, não teve guarda compartilhada, tem gente que faz. Agora tem. Eu percebi que quando os cachorros saíram do meu jardim, os passarinhos apareceram e eu realmente tenho um espetáculo incrível todo dia, entre 5 e 9 da manhã e entre 2h30 e 3 da tarde até as 5h30 da tarde, porque o próprio Gávea, ele tem sido recipiente de várias apreensões de pássaros que acabam sendo soltadas no campo do Gávea. Que legal, né? Ah. Fábio, você que é embaixador do turismo, qual é a vista mais bonita? A vista mais bonita do Rio é a do Cristo Redentor, não tem jeito. Eu diria duas coisas aqui. Primeiro, o Rio é uma cidade que tem vistas incríveis. Eu, como pedalo, embora agora um pouquinho quieto, em recuperação, mas quem pedala ou caminha, principalmente lá em cima, nas paineiras, aquele entorno do Cristo, realmente a cada vista é inacreditável. Não existe o que a gente vê aqui no Rio de Janeiro em matéria de vistas, mas eu fico aqui com a opinião dele, Cristo Redentor é imbatível, não tem para ninguém. Um lugar para turistar no interior do Rio? No interior do Rio, gosto muito de Búzios. Nossa Senhora, estamos aqui em linha, eu ia falar Búzios também. Que bom. Irmãos gêmeos. Separados pelo nascimento. Pois é. Um monumento da cidade que o turista não pode deixar de conhecer. Cristo Redentor, sou apaixonado, não tem jeito, não tem como fugir. Cristo Redentor também? Olha, eu acho que ele falou tudo, mas eu vou dar uma outra sugestão aqui, com a retomada da economia, um jogo do Flamengo no Maracanã. Oh, que beleza, vindo de um botafoguense, gente, tá vendo, Mônica? Que absurdo! Que coisa linda, Josa, parabéns. É um espetáculo emocionante. Melhor lembrança da infância? O meu pai, eu perdi o meu pai, assim, na verdade eu perdi o meu melhor amigo, o jogo do Mengão com meu pai, a união da ilha com meu pai. Eu diria que a minha avó, por parte de mãe, foi uma figura muito... Meus pais também, mas a figura da minha avó ela foi muito importante na minha vida. Um sonho? Eu quero trabalhar na ONU. Em algum momento da minha vida, eu entendi e por isso fui contratado para ser presidente da Sérgio, sou presidente executivo, que as soluções individuais passam pelas soluções coletivas. E eu fui me apaixonando por esse associativismo. Acho que o Brasil precisa aprender muito ainda em termos de associativismo, né, Josa? Você que é presidente de uma grande associação também pode me entender melhor. E crescendo coletivamente, a gente remedia todos ou quase todos os males que hoje vivemos. Então, seria um sonho trabalhar na ONU e ajudar num âmbito de abrangência maior. Estou muito feliz onde estou, mas eu acho que eu posso ajudar mais gente. Não vou entrar na política de jeito nenhum, assim, amo, mas tomei uma decisão muito firme, forte, não volto atrás, não quero entrar na política, eu quero ajudar a trabalhar na ONU. Seu sonho? Olha, meu sonho hoje é que o Brasil pare de se pensar como país do futuro e se torne um país do presente. Maravilhoso. Esse é o meu maior sonho e tudo que eu estou me movimentando na associação comercial é nessa direção. A gente precisa
parar de pensar que um dia a gente pode acontecer, nós precisamos fazer o país acontecer. Pô, agora é minha vez de concordar com ele. Eu quero tirar o meu sonho e pegar o dele. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi um papo muito legal, foi um programa muito importante. Muito obrigada. Eu é que agradeço aqui em nome Josa. da Associação Comercial e essa relação que eu não sabia que você tinha, histórica, em termos de imprensa aqui no Rio de Janeiro e com o Jornal do Brasil. Muito obrigada também, Fábio. Eu que agradeço, Mônica, Josa, que é coisa agradável dividir essa bancada com vocês dois, dividindo conhecimento, verdadeiramente, humanidade. Nós falamos muito de pessoas aqui, que é o que nos move, que é o que o momento indica. Então, quero dizer verdadeiramente para o telespectador acreditar no Rio de Janeiro. Tem muita solução, tem muita saída. A gente ainda é muito importante e seremos ainda mais. Muito obrigado. O Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um beijo!